10 anos de Otimiza e não tem como a gente falar de Otimiza sem falar do Organo, né, que é a contabilidade que nos abriu as portas há 10 anos, para que a gente entendesse esse mundo fantástico e desafiador e enlouquecedor da contabilidade. Então hoje a gente está aqui com o Fernando Fix, que é sócio lá na Organo, e estou aqui com o meu sócio Ricardo Machado, nosso CEO, para falar um pouquinho aí de como é que o Fernando entrou nesse ramo da contabilidade, como é que é o uso das nossas soluções dentro da Organo, o tamanho da Organo, como é que a Organo está, as unidades que tem, enfim, é um papo bem descontraído mesmo, para a gente trazer aí o dia a dia. Vai São com calma. 3 horas, né? Ah, Isso, Temos tempo. 3 horas. Obrigada, Fernando, por ter aceito aí o nosso convite. Não, obrigado vocês. Então, falando um pouquinho da Organo, são mais de 28 anos, né, de história já. A empresa começou numa iniciativa minha lá em 98. A ideia era levar um pouquinho de conceito de consultoria, uma visão externa além da contabilidade, né? Então, ela basicamente começou com uma empresa de consultoria e carrega isso até hoje, assim, no perfil, né? E em relação à tecnologia, a gente sempre trabalhou com tecnologia, né, atrelada ao trabalho. Hoje são várias empresas, né, no grupo, vários focos de clientes, né, desde contabilidade digital até grandes empresas, mas a tecnologia, software, ERP é sempre presente, né, sempre junto com a atividade. E aí o integrador, né, quando começou lá atrás, a gente obviamente conversou a respeito. Nós tentamos, inclusive, montar uma empresa, né, nesse modelo e naufragou, não deu certo. Talvez o mercado não estava maduro, enfim, tiveram várias situações ali, né? E eu lembro do Ricardo chegando lá na empresa com um folder dessa empresa quebrada lá. Ah, Já é. ouviu falar disso aqui? É verdade, é Né? Eu verdade. falei, olha, já ouvi falar, inclusive gastei algum dinheiro com esse negócio aí, né? E assim começou. E, obviamente, depois dos testes, enfim, depois dos perrengues iniciais aí, hoje a gente continua, né, utilizando. Há pouco a gente fazia uma conta, né, são quase 300 horas mês aí de economia de tempo. Então, vamos dizer, 2 pessoas e mais alguma coisa só pelo uso da tecnologia, né? Hoje a Organo é nosso cliente e usa o que a gente chama de Meu Integrador, que é aquela solução que a gente tem que os próprios colaboradores da Organo conseguem fazer tudo sozinho, né? Mas também tem um pouco mais de 60 empresas que a gente chama de empresas mais robustas, aquelas que precisa aí fazer uma integração a quatro mãos, empresas que têm que são do lucro presumido, lucro real, que tem centro de custos, né, financiamentos, mais que a gente tem que fazer uma programação diferente, né, uma parametrização diferente. E eu estava vendo, Fernando, só em julho foram quase 90 mil lançamentos utilizando as nossas soluções. Isso que a gente sabe que tem muita empresa que não é todo mês, né, não é mensal, Ou né? seja, 90 mil lançamentos que 90 mil. não aconteceram por usar o meu integrador e Integra Isso, Mais da Otimiza. isso mesmo. Que maravilha, né, Isso Fernando? mesmo. E aí Ah, calculando, né, a história das 300 horas, né? Obviamente você teria que ter um expert ali fazendo isso, né? Com todos os critérios do cliente bem definidos, bem lembrados, isso a gente sabe que é quase impossível, né? Seria o trabalho de dois caras, mas não são dois caras baratos, né? Sim, sim, São são dois experts, especialistas, é. né? é. E que entendam todas as regras das mais de 60 empresas que a gente está falando, né? O que é impossível, né? Você lembrar de todas as regras, de todas as transações, de todos os modelos, Uhum. de todos aqueles clientes ali. Porque a gente sempre fala, né, Ricardo, que hoje já está muito complicado de a gente conseguir mão de obra especializada, né, na contabilidade. Outro dia a gente estava falando com um cliente lá de Jaraguá, eles não estão conseguindo fechar turmas de contábeis. Uhum. Então, uma demanda aí bem difícil de conseguir. Assim, ninguém estuda no mínimo 4 anos para digitar documento. Então, as próprias pessoas nos escritórios já não querem mais fazer aquele trabalho. O pessoal fala muito da geração Z, porque geração Z, eles estão nos ensinando uma coisa que é muito importante para nossa geração, que é assim, ó, se não tiver sentido fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Se tiver um robô que faça, eu não vou fazer, porque eu não estudei para isso. Uhum. Né? Eu não quero ficar fazendo uma coisa repetitiva que não agrega nada. Então, a gente tem muita coisa para a gente aprender com essa geração, porque na nossa, né? Vamos lá, dá para mim que eu faço, deixa que eu faço aqui, e agora acabou isso. E eu acho que os nossos funcionários, nossos colaboradores também já não querem mais isso. Né? Então, quando a gente fala com uma contabilidade que usa tecnologia,
E o próprio funcionário que é abordado por outra, muitas vezes ele pergunta: ok, e aí? É automatizado? Uhum, É, qual é o meu papel, qual é o meu né? O papel? que que você espera de mim? Exatamente, porque as Isso. pessoas querem ser analistas, não querem mais ser digitadores, né? Uhum. É uma coisa interessante até, Fernando, para comentar com as pessoas, assim, ó. Então, a Organo já é cliente, é um dos primeiros, talvez o primeiro, o É. segundo cliente, junto com a Luz Oliveira lá, da Otimiza, isso lá nos idos de 2016. Aliás, antes de ser Otimiza, porque eles ajudaram a criar o produto, Uhum. então é antes disso ainda. Verdade. Mas uma coisa que vale a pena citar aqui, para quem está assistindo, aqui, o Fernando, o Vanésio, que são os sócios da empresa, eles sempre deram prioridade e atenção para as questões da tecnologia como estratégia. Porque não pensem, eu queria até que tu falasse um pouco disso, né, Fernando, sobre isso. Não pense que todas as pessoas que trabalham na empresa, quando recebem uma ferramenta como essa, já querem implementar. Não pensem que não há resistência. Não pensem que não há tentativa até vai lá, não vou exagerar a palavra, mas de boicotar, né, às vezes, né? Isso tudo existe. Eu queria que tu falasse um pouco da importância do papel do dono, do sócio, do empresário, do líder, olhando para a tecnologia como uma estratégia. Não assim, compra um software, joga lá e vê se funciona. Da importância da participação tua, do teu sócio, do Vanessa, enfim, para que o processo tenha saído do zero e automatizasse lá os processos e para Uhum. que se mantivesse, né? Porque tão difícil quanto fazer uma automação é mantê-la no tempo, né? E aí já são 10 anos de automações com empresa. Tem empresa lá que está funcionando há 10 anos, né? Aham. Que está Sim, lá há funcionando 10 há 10 anos anos. da integração. Isso. Que você falasse um pouco da importância que o empresário contábil precisa dar para essa questão da tecnologia como uma estratégia. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou comprar o teu software e vou botar lá para os meninos de TI. Não é um demérito a nada e a ninguém. Mas é mais que isso, é uma estratégia da empresa, né? Eu vejo isso porque a Organo, assim como alguns grandes clientes que a gente tem também, outros grandes clientes fazem, né? É a missão, digamos assim, do líder, né, ou do seja proprietário, diretor, muitos já nem estão mais à frente dos negócios, né, já passaram, já está em sucessão, enfim, Uhum. é de patrocinar e apoiar aquela ideia, Uhum. né? Esse é o papel fundamental. Se, né, o 01 que a gente brinca, né, ele deixar de acreditar na tecnologia como uma função estratégica, Uhum. ela deixa de ser utilizada. Uhum. Falando de tudo, né? Seja na gestão de processos, seja na automação de lançamentos, seja em qualquer, na comunicação com o cliente. Então, tem várias nuances aí da tecnologia que são importantes. E se descuidar mesmo, ela passa em desuso, Uhum. né? As pessoas sempre tendem a ir por aquilo que é mais confortável e mais fácil, né? Estávamos falando há pouco da geração Z, né? Eles têm uma facilidade maior no uso de robôs, Uhum. tecnologias e tudo mais do que nós tínhamos. Então, sempre o pessoal se acomodava e parava de utilizar. E aí você, como patrocinador ou líder, você tem que dizer, não, isso aqui Uhum. faz parte da estratégia, tem que voltar para o foco, tem que voltar para o caminho e ser utilizado, né? Uhum. Então, esse é um trabalho constante, eu vejo, né? Mensalmente ou quinzenalmente, você tem que ver se está dando resultado, se não está, por que não está, e corrigir o rumo, né? Legal. Esse é o papel vamos dizer, do proprietário, do É. diretor, enfim, quem faz esse... Bacana. Isso é bem importante, ou seja, a participação do dono do 01 mostrando que a ferramenta é estratégica, que a gente que precisa ter, não for essa vai ser outra, mas que precisa ter uma ferramenta. E outra coisa interessante é que muitas contabilidades que a gente teve bastante sucesso têm, e vocês também têm, é o papel sempre de alguma pessoa, alguma figura no time lá na operação. A gente chama aqui na Otimiza do camisa 10, Camisa né? 10. O Aham. camisa 10, né? Que ajuda a manter a chama acesa ali no chão de fábrica, porque tem dificuldades. Tem desafios, não é que tem hora que o sistema não funciona, e para muita gente é o pretexto perfeito para desistir. O camisa 10 é o cara que fala assim, ó, calma, vamos ligar para o Otimiza, se for o caso, vamos pedir para ajustar isso aqui. Porque essa questão da integração é muito interessante, né? Quando eu o que faz o integrador? O integrador elimina completamente a necessidade de digitação de documento, de manipulação de planilha. Ele integra, ele traz, ele lê planilhas dos teus clientes, de softwares diferentes, extratos de banco, transforma isso numa camada de negócio e gera dados prontos, lançamentos contábeis prontos para importar lá dentro, no caso da Organo, é Questor, né? Isso. Para importar dentro do Questor, mas pode ser domínio, pode ser Alterdata, pode ser MCI. A gente importa dados hoje para 65 softwares contábeis diferentes. Duvido que alguém cite de cabeça Não. 65, né? Não dá. Então, é isso que o integrador faz. Então, essa empresa que é o teu cliente, que você integrou hoje, ela também está viva. E daqui a pouco ela troca de software,
Daqui a pouco ela tem uma planilha nova, então a integração precisa estar sempre sendo atualizada. E aí vem a importância do camisa 10, de uma figura destacada do time. Não sei quem que é o atual camisa 10 lá, ou quem já foi, por exemplo, né? Do camisa 10 para cuidar desse detalhe, porque senão o pessoal vai desistindo, a gente desiste aos poucos, né? Então tem que cuidar, porque tão difícil quanto criar uma automação, tão difícil, é um projeto. Criar uma automação, o benefício é gigante, mas tem um esforço. Depois, manter também requer um esforço, então também não é fácil, mas o benefício é gigante. Estamos aí falando de 90 mil lançamentos não digitados Em julho. em um mês. Em um Isso. mês. Ou seja, seriam duas pessoas especialistas para conseguir fazer esse trabalho, ou seja, não é gente barata e fácil de encontrar no mercado. E apesar de nós termos lá, vamos imaginar assim, uma ficha técnica para cada cliente, detalhes desenhados dessa operação com o cliente e tudo mais, as pessoas não vão lembrar disso. E normalmente o processo ele é fasionado também, né? Você tem um auxiliar que vai fazer alguns inputs de dados, você ótimo. tem um analista que vai fazer conciliações, fechamentos dentro do critério do cliente. Aí, às vezes você tem um consultor que vai visitar o cliente e apresentar aquele resultado. Então, às vezes essas regras elas ficam compartilhadas no time, né? Mas nada melhor do que treinar um robô, uma máquina, vamos dizer assim, para repetir essa regra, né, incansavelmente, sem você precisar lembrar e sem precisar depender, né, do ser humano, da memória e por aí vai, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades, né? Tem férias, tem período de afastamento, tem várias situações aí que não são previsíveis, né? Inclusive, dentro do que a gente chama de Integra Mais, que são essas 60 integrações complexas que o Organo usa, ali dentro tem uma possibilidade de colocar observações sobre aquele cliente. Então, assim, eu atendo o cliente X, e esse cliente X, ele tem aqui, o sistema que ele usa é esse, então, todo mês solicitar o relatório tal, para que as pessoas lá, porque também, o teu cliente também pode mudar a gente lá, Sim. né? E é muito importante que eles não precisem fazer nada de diferente. O cliente da contabilidade sequer sabe que a Otimiza existe, né? Porque às vezes as pessoas confundem, ele não vai digitar, então não vai fazer o trabalho. Não, vai fazer o trabalho mais importante. Então, isso tudo também já a gente consegue colocar esse checklist dentro mesmo da solução, porque eu brinco, né? E se a pessoa ganha na loteria amanhã? E se ela viajar para as Maldivas, ela não quer que ninguém ligue para ela para saber como é que se faz o processo. Então, é importante que também já esteja ali dentro, né? É uma forma de uma lembrança, ali, um checklist de como pedir para o teu cliente o relatório para ele mandar. E tem situações, por exemplo, que não dá para prever, né? As mulheres hoje, né? Elas querem, por exemplo, ter filhos. Maravilha, mas 90% do nossa força de É trabalho mulher. são mulheres, né? E aí, assim, é um plano de vida, você não pode ir contra isso, você tem que, na verdade, apoiar. E como é que faz essa transição aí se você não tiver tecnologia envolvida, Prepara, né? né? Deixa Você muito tem bem que preparar, preparado. tem que Exatamente. estruturar e tal para poder. Uhum. E normalmente elas vão e depois voltam, né? Se gostarem do ambiente, Uhum. voltam, né? Se não gostarem, não voltam. Então tem uma série de situações mesmo que o ideal é trabalhar com previsibilidade para poder compor. Tem empresas que, ao invés de uma colaboradora saiu de licença maternidade, essa colaboradora deixa tudo tão redondinho que não precise contratar outra pessoa para substituí-la, né? Alguém pode auxiliar. Quando ela voltar, ela consegue entrar no mesmo ritmo que Isso, estava antes. isso. Acho que esse é o grande negócio, né? A tecnologia ela não vem para tirar espaço, isso com qualquer tecnologia, de outra pessoa, e sim para fazer com que aquela pessoa, né, trabalhe no que realmente faz diferença para o escritório, para ela e para o cliente. Porque se É. não tiver esses 3 itens, não adianta. É muito bom para o escritório, mas não é bom nem para o cliente, nem para o colaborador, não vai dar sequência, Uhum. né? E como o Ricardo comentou, é muito importante empresas como a Organo que trazem tecnologia para algo estratégico do negócio e não para uma dor pontual. Porque quando você tem uma dor pontual, não, é esse cliente foi embora, não preciso mais daquela tecnologia, Uhum. né? Não olha para o todo. Acho que isso que é bem importante. E a Organo lá há 10 anos, ela nos abriu realmente as portas do escritório para a gente aprender a fazer as coisas, né, Ricardo? E era ainda onde? Era Era na rua na Itajaí. Rua Itajaí, É, né? Eu mesmo subi várias vezes aquela escada lá, é isso aí. né? Então, a Organo, assim, como eu comentei no início, não tem como falar da Otimiza, da história da Otimiza, sem citar a Organo,
né, porque foi lá que a gente aprendeu, Organo e, na época, Luz e Oliveira, né, hoje Luz Contabilidade, que nós aprendemos o que que era isso. Porque a gente vem de empresa de software e achava assim, né, o programador, o analista que é maluco, né, até a gente conhecer o contador. Até a gente conhecer a realidade da contabilidade, né? Porque são muitos nuances que o contador tem que saber, tem que estar atualizado, muito mais do que olha, a grande maioria das profissões hoje. Então, é isso que o contador tem que se dedicar, né? Porque um erro nosso, e isso o Ricardo bate muito nessa tecla, é assim, fazer alguma coisa de tecnologia para um engenheiro da NASA usar. O papel do contador é contabilidade. Por isso, mesmo que nasceu o meu integrador, Uhum. que é a solução do Otimiza, onde é simples de parametrizar, que o analista contábil, que o contador, que o assistente contábil pode chegar com o relatório do cliente. Hoje nós temos mais de 400 layouts já parametrizados. E ele simplesmente coloca lá dentro e diz: a conta contábil é essa, e o histórico é esse. E ponto. Uhum. No mês seguinte, só coloca o quê? O que vira mais, o que vir novo. Aham. Então, essa é a É, ideia. assim, ó, claro que depois de 10 anos de empresa, que começou lá na Organo, hoje são mais de 2.000 contabilidades usando, são mais de 40.000 usuários contadores usando a ferramenta todos os dias. Agora ficou fácil dizer que nós temos centenas de layouts de É. extratos de banco já mapeados, que nós temos alguns milhões de regras de contabilização já mapeados, que a gente tem o conceito da integração simples, vamos dizer assim, que o meu integrador faz, que o próprio contador faz, e é assim porque os contadores pediram, que tem o Integra Mais, que são integrações mais complexas, que daí otimiza, ajuda a fazer, que tem layouts complexos, o teu cliente manda um Excel com aba, isso é um negócio de louco. Aí lá dentro tem que baixar a duplicata do fiscal. Ou seja, eu tenho. Porque a Otimiza também faz isso, né? Além de gerar o movimento contábil, Organiza. Além de gerar o movimento contábil, se você tiver na origem do pagamento e recebimento o número da duplicata, e se você tiver a conta de cliente fornecedor aberta lá no Contas Receber, Contas a Pagar, a ferramenta vai gerar o movimento contábil e também vai conseguir fazer a baixa da duplicata que está em aberto no fiscal. Claro que isso é muito usado para quem usa domínio, questor, não sei se é CI Alterdata também, Uhum. mas domínio e questor eu lembro, que é o caso da Sim. Organo, na questor. Então ele exporta lá o relatório de duplicatas em aberto, junta isso com tudo e a ferramenta vai gerar três coisas: os lançamentos do movimento contábil, os lançamentos já para fazer a baixa automática do que está em aberto no fiscal e o relatório de inconsistência. O que é o relatório de inconsistência? É aquilo que foi pago ou que foi recebido e que não tem um documento provisionado. Então, é um alerta até para o cliente da contabilidade dizer assim, me explica o que aconteceu aí, né? É até uma pré-conciliação, né? Falando em pré-conciliação, depois a gente vai falar também aqui das conciliadoras, uma novidade aí que tem, que é a Maria e a Luzia. Mas eu queria trazer um ponto ali, Uhum. né, que a história da tecnologia como estratégia é velocidade, né? A gente fala assim, são 2 pessoas e pouco, são 90 mil lançamentos, mas a questão, acho, primordial é assim, ó, em quanto tempo, né, o contador ou a empresa contábil consegue pôr a informação na mão do cliente? Uhum. Porque eu posso ter as pessoas lá, eu posso ser um excelente retentor, né, de talentos, a empresa pode ter muitos benefícios, pessoas gostam de ficar lá, ok. Mas para executar isso demanda tempo. E às vezes esse tempo que eu acho que eu tenho, o cliente não tem, Uhum. né? E aí Olha que legal. o que nós percebemos ao longo do tempo, né, da história da empresa, é assim, quanto maior o porte do cliente, mais ansioso ele é pela informação contábil, Uhum. né? Por distribuição de lucro, por análise de Enfim. resultado, por... Vocês são assim, né? Eu A ia ficar Otimiza é aqui. assim, né? Mas é importante, né? Porque eu tenho um investidor, porque eu tenho uma situação lá que eu preciso apresentar para o sócio, enfim, alguma situação assim, e eu preciso de velocidade. Então, até o dia 10 de cada mês eu preciso meus demonstrativos prontos. Mesmo que eu tenha um exército de pessoas lá, às vezes esse tempo é muito curto. Então, a tecnologia vem aí também para otimizar, né? Aham. Para dar tempo que eu execute isso com um time adequado e consiga apresentar para o A- pro a- cliente. E às vezes fica perdido, assim, né? A questão da velocidade, Muito bem explicado. né? Até explicando, gente, eu conheço o Fernando desde 1997, não sei se tu lembra, da faculdade, na época da FURG ainda, depois virou Furge. Univille. E depois, quando a gente montou a Otimiza, a Organo foi uma das primeiras contabilidades. E hoje a contabilidade, quem faz a contabilidade da Otimiza
É organo, dá para explicar que a gente como cliente dele também é bem severo, também é bem exigente, né? Então nós somos, a Organo é o nosso escritório de contabilidade. Isso que o Fernando falou da eficiência, da velocidade, é algo que eu confesso que nem eu prestei atenção, né? Porque além de não ter mais o trabalho manual, além de eventualmente ter uma redução de custo, a velocidade para entregar o fechamento dos clientes, dos grandes clientes, tem muito peso, né? Então, isso te torna mais competitivo, né? Isso. De certa E forma. aí, quanto maior a estrutura, mais critério tem. Mais detalhe tem, mais centro de custo, mais classificação, e Filiais. a complexidade vai aumentando proporcionalmente. Então, você aumenta a complexidade e gastaria muito mais tempo. Mas você não tem esse tempo. O cliente não quer te dar esse tempo. Então, você tem que ser ágil. E aí não tem jeito, é tecnologia, não tem outro jeito de fazer. Entendeu? Olha que legal. Então, reforça aí a questão do uso dos integradores, né? Vou usar essa tese aí no marketing, Fernando. Gostei disso, hein? Muito bom. Foi, não, muito já bom. está gravado. Que legal, Faz que bacana. sentido, sim. Não, muito bom. Aliás, né, fica aí o convite para quem ainda não conhece a Otimiza e focando bem aqui no integrador, tanto o meu integrador quanto o Integra Mais. São duas soluções complementares. O meu integrador pega a maioria dos teus clientes, 80% dos clientes da contabilidade normalmente estão aí no super simples, e aí o próprio contador consegue tratar toda a integração desses clientes, até mapear layouts e tudo mais. E aí tem aqueles 20% que são do presumido, do real, que tem casos mais complexos. Aí um cliente usa ERP da Senior, outro usa TOTUS, outro usa SAP, enfim, qualquer software de mercado. E aí, nesse caso, a Otimiza é bem requisitada para ter um ganho aí de produtividade, para fazer um trabalho que é de grande volume, são poucos clientes, mas grande volume, grande complexidade, para ganhar realmente, para ter essa otimização de custo, se for o caso, de tempo principalmente, se tornando mais competitivo. Então, fazer aí o merchandise aqui do negócio aqui, convidando aí para vocês conhecerem o meu integrador e o Integra Mais da Otimiza. E perguntar como é que funciona lá no Organo lá, tá? Porque vale a pena. Mas vamos voltar aqui para a mesa, senão a gente isso aqui vira o jabá aqui da... Mas assim, né, uma premissa que é a nossa premissa lá do início sempre foi trabalhar para e com os contadores, né? Então, qualquer melhoria nas soluções atuais que a gente tem, ou qualquer solução nova, sempre veio por sugestão, solicitação de cliente nosso. Solicitação do mercado, o mercado até pode solicitar alguma coisa, mas a gente volta para dentro de casa e para verificar se aquilo ali tem embasamento para quem usa a solução. Né? Então, isso é muito importante para a gente. E assim nasceu todas as soluções da Otimiza. Nasceu o integrador, né, que a Organo fez parte desde o início. Aí as pessoas começam, né? Mas e se eu tiver alguma coisa para fazer a conciliação? Né? Porque lá no início a gente se confundia muito, né, Ricardo? O que era lançamento, o que era digitação, o que era conciliação, o que era baixa. É o nome, né? Então a gente lançou a nossa, que a gente chama Concilia, que são as duas conciliadoras, né? São as nossas agentes virtuais treinadas com inteligência artificial que trabalham 24/7, a nossa Maria e a Luzia conciliadora, né? Uma concilia banco com razão e a outra concilia os clientes e fornecedores. Então, a gente vai mapeando o que dentro do escritório leva um tempo, né, para ficar ali com a canetinha amarela, né? Ticando, né? A gente gosta de ticar. Uma vez a gente ouviu isso de uma contabilidade. Imprimir e pintar com... Nossa, mas Como é que agora... é Lumicolor? Isso. Mas tem uma turma moderna. Tem. Eles não imprimem mais para ticar. O cara coloca duas telas. Duas telas e tica na Ele tela. faz o tique eletrônico. Pinta no pinta PDF. Pinta agora no PDF. É outro estágio, né? Mas a gente trouxe essa solução, que é uma solução que está sendo muito bem utilizada. A gente fez testes, né? A gente ficou aqui uns 8 meses com essa solução, né, Ricardo? Bastante tempo. No bastidor sendo usado. Porque 6. são duas IAs, né? E a Maria faz conciliação bancária, a Luzia faz conciliação de cliente e fornecedor. E aí a turma começou a pedir demanda, reforma tributária, uma série de coisas. E a gente ficou uns 6, 8 meses com várias contabilidades treinando a Maria e a Luzia para em março, eu acho que a gente lançou, né? E oficialmente, assim, a gente ainda não fez um evento de marketing. A gente não fez, não gastamos um centavo em marketing. E a gente só fez o webinar nosso interno, convidando a nossa base de leads. E já tem aí, sei lá, umas 500 contabilidades, não sei o número certo, que já compraram e estão usando a Maria e a Luzia, que são duas IAs. A gente diz IA, mas a IA não é o foco. O foco é o problema.
é fazer uma conciliação bancária de forma eficiente, comparar o extrato de banco de um mês com a razão da conta e ver, faltou, sobrou alguma coisa, acabou. Ah, mas aí é um extratozinho simples de 2 páginas, tá? E os de 60, 80 páginas. E aqueles extratos que tem Cispag Itaú, que de um lado está lá 230.436 e no razão está lançado em 58 lançamentos diferentes que não tem um documento que vincula. E aí? Né? Então aí entra a Maria Conciliadora para resolver. O pessoal gostou tanto da Maria que falou, não dá para fazer a conciliação de cliente e fornecedor, que é outra história, porque não é foto, é filme. Então tem a provisão de venda e de compras, e já foi pago, já foi recebido, já foi pago tudo, já não foi pago, não foi lançado na conta errada, enfim, vocês sabem melhor que eu. Aí surge a Luzia Conciliadora. Aí não, eu estou contando a historinha aqui acelerado. E aí alguém fala assim, pô, vocês trabalham com IA para resolver problema? Aí vem um maluco lá do Sul e fala assim, pô, eu preciso fazer avaliação automática de chamados. Preciso criar uma IA para fazer avaliação automática de chamados. E a gente lançou agora semana passada o Avalia, que lê chamados da tua base de atendimento, né? Você pode gerar um PDF, um texto, ele lê esse chamado e, de acordo com parâmetros e critérios, ele avalia o chamado por chamado, avalia o atendente, dá sugestão de melhoria, quer dizer, uma IA fazendo o que humanamente é impossível, não faz. Bom, e essa questão da IA vai evoluindo, e aí é isso que vem aqui o Fernando e fala assim, cara, eu tenho uma situação assim, assim, assado, e lá vai nós outra vez mergulhar nisso junto com o Organo de novo, a gente criou um produto de sucesso, somos criadores, né? E aí nasce, eu vou pedir para o Fernando agora explicar, nasce uma nova solução, está nascendo agora, né? Que é a Glória. Então, a gente tem a Maria, que faz conciliação bancária, a Luzia, que faz conciliação de cliente e fornecedor, o Avalia, que faz avaliação automática e sugestão de melhoria para chamados de atendimento. E tem a Glória, que eu vou pedir para o Fernando, melhor que eu, explicar o problema e o que ela faz de bom lá. Vamos lá, vou tentar traduzir aqui e é até engraçado, né? Porque o pessoal aí que acompanha e tem experiência no segmento vai entender. O processo dentro de uma empresa contábil ele é faseado mesmo, né? Ele começa lá no RH, fechamento de folhas, enfim, fecha a parte fiscal e depois a parte contábil, né? Por que isso? Porque, obviamente, o movimento de RH, o movimento fiscal fazem parte do fechamento dos balancetes e por aí vai. A gente percebeu em algum momento aí do passado que tinha uma guerra, né, entre fiscal e contábil, porque o fiscal precisa classificar tudo antes e precisa entregar certo para o contábil finalizar depois. Ocorre que o fiscal tem do dia 1º ao dia 10 para fechar tudo, né? É uma porradaria, como a gente fala, né? O negócio é uma rotina maluca, o pessoal tem muita hora extra, tem muito desgaste. Depois descansa, né? Não. Não, depois piora. Né? Nunca despiora, como diz a turma. Então, o que acontece? A gente ficou olhando para esse processo fiscal e entendeu o quê? Quem deveria classificar contabilmente é o contábil. Mas isso impacta o trabalho do fiscal, certo? Porque num qualquer software contábil ou no RP, você tem que classificar junto. Você vai imputar o documento fiscal, vai classificar e ele vai com essa classificação para frente. O que acontecia na nossa estrutura lá? Ficava um bolsão de classificações erradas, ou aquela classificação 99, né? Que a turma usava para dar um gato o pior dos mundos, na frequência do lançamento. Ficava para o contábil resolver depois. Mas aí tinha que voltar, né? Reclassificar no fiscal, integrar de novo e fazer o contábil corretamente. Então, olhando para isso, o que a gente entendeu? Que o fiscal deveria tocar o seu processo normalmente. Então, usa 99 para tudo? Então, usa 99 para tudo. E a gente lê essas operações ali que foram classificadas genericamente pelo fiscal e como o integrador faz, né? A máquina ou a inteligência aprende o que precisa fazer pela rotina, pelo histórico do cliente e classifica corretamente no contábil. Ou seja, a gente deu velocidade para o fiscal para poder genericamente tocar o trabalho e deu velocidade para o contábil porque ele não precisa olhar mais. A máquina olha, a inteligência olha, entende qual é o histórico daquilo, classifica e deixa prontinho para fechamento. Então, assim, ganhamos bastante tempo do fiscal, né, o estresse e o tempo efetivo, e ganhamos tempo no contábil também, né? E, obviamente, velocidade na entrega para o cliente na ponta, né?
Que maravilha. Ou seja, o contábil vai ensinando o robô, então, à medida que está ensinado, ele já diz, isso aqui eu já sei o que é, e a exceção, aquilo que não apareceu ainda, aí sim, ele vai para o cara do contábil para ensinar, ou seja, um depara lá, ou seja, a exceção é como integrador mesmo. Exatamente, exatamente. Então, tudo que já apareceu no fiscal, né, e ensinou a inteligência, ela repete. Tudo que não apareceu ainda, ela aponta, classifica e depois ela aprendeu e continua utilizando Uhum. daquela forma ali, né? E o mais incrível, né, Fernando, isso não é uma crítica, isso é uma constatação, às vezes, como falta, assim, como grandes... Você usa o Questor lá, né? Questor, Que é um dos isso. melhores softwares do mercado, sem dúvida alguma, né? E é usado por milhares de contabilidades, né? E é muito bom na parte de cálculo de tributo, de folha, uma série de coisas, né? Mas como às vezes ainda falta alguns detalhes de ferramenta de produtividade, entendendo o dia a dia do contador, né? Porque nesse caso, a gente teve que construir algo para tratar isso, né? Que está lá dentro da ferramenta, né? É que eu penso assim também, né? A gente muitas vezes constrói coisas pensando no mundo ideal, né? E o mundo ideal é que todo mundo tem tempo, que o processo escalonado vai acontecer etapa 1, etapa 2, Nunca etapa sentei na 3, cadeira do contador, né? né? Aí vem o cliente e diz assim, mas esse mês eu preciso fechamento dia 5. Não é mais mundo ideal, né? Aham. O caos instalou, você vai ter que resolver aquilo. Então, no mundo ideal, o software integrado funciona de Uhum. forma faseada, cada um faz a sua etapa e por aí vai. E no mundo ideal, o pessoal da área fiscal também conhece contabilidade, o que não é verdade, né? Porque hoje eu e nem ninguém pode dizer assim, conheço tudo da área contábil. Conheço RH, conheço fiscal, conheço contabilidade. Uhum. Então, exigir do profissional fiscal que saiba classificar a contabilidade dentro de um processo que até o dia 10 tem que estar pronto, entregue, Uhum. validado, não é quase absurdo, né? Então, a turma usa a classificação genérica mesmo. E aí deixa para o final do processo o ajuste, né? O conserto daquilo. E fica bastante coisa. Então, pautado nisso, a gente entendeu que, já que é assim, genérico mesmo, deixa o fiscal tranquilo com o genérico e o contábil classifica adequadamente. E aí, com a IA trabalhando ali, ele vai ajustando e colocando tudo no lugar. A pergunta, Fernando, assim, ó, vamos supor que a turma jogue para o genérico, sem ninguém fizer nada. Isso tem um risco aí, né? Ou seja, de não classificar corretamente esse Tem, porque o processo. balancete vai ficar todo torto, né? Exatamente, né? É. Eu pergunto o óbvio porque, às vezes, é claro que a maioria das contabilidades tem boas práticas e tem esse cuidado. Mas tem gente que, às vezes, não sente a dor porque não faz isso, né? O que vira uma bagunça depois, né? Mas, então, assim, ó, vamos voltar. Então, a Glória é mais um processo de automação que permite que um robô faça de forma eficiente e com velocidade o trabalho que pessoas precisariam fazer. Então, tem a Exatamente. economia de tempo, eventualmente tem alguma economia de custo, e o problema também é achar um contador experiente que queira fazer um trabalho manual repetitivo, né? O cara não É, quer, né? e aí, pegando o teu gancho aí, tem uma questão de parametrização, que também é o bicho. Uhum. Em qualquer ferramenta contábil, para você definir uma tabela contábil, por exemplo, para classificar uma operação fiscal, tem que ser quase um expert, né? Então, eu tenho que entender o processo fiscal e eu tenho que criar uma tabela contábil adequada para que isso ocorra lá contabilmente da forma correta. Todos os softwares têm parâmetros para isso, mas e tempo para parar e Parametrizar. parametrizar o volume de informação e documentação que a gente tem hoje, Uhum. na velocidade que o cliente exige. Uhum. Né? Então, se você olhar para qualquer tipo de empresa, você tem 15, 20 novas operações praticamente todo mês. E aí você não tem gente para parametrizar as tabelas e fazer todo o ajuste necessário para isso seguir. Então, isso acaba ficando e acaba gerando problema de informação mais à frente. Então, o que que a Glória faz? Ela, na verdade, suprime os erros, né? Não exige essa experiência toda na parametrização e permite que o contábil faça isso lá na ponta, no final, sem impactar o tempo do fiscal. Então, tira um pouco do estresse, né? Ou tira muito do Muito, estresse né? da Uhum. operação, Muito, né? né? E a guerra entre as áreas, né? Porque Aham. aí volta do contábil fiscal. Daí o cara olha e fala, pô, mas agora eu tenho SPED para entregar. Mas eu preciso dessa tabela certa porque o cliente está esperando o balancete, mas eu tenho prazo. É. E aí
Ah, é uma guerra. Hoje, É insano. Fernando, mas agora que a tua equipe já está acostumada e usando a Glória, se for lá amanhã arrancar a Glória, o que que acontece no dia Ah, seguinte? endoida, a turma endoida. É que nem integrador, né? Fica todo mundo É, maluco. não tem como, Porque né? vai ter primeiro que reaprender a fazer, Aham. né? Do jeito Vai te- anterior. Que vai né? tomar um tempão. Isso. Depois teria que encontrar uma pessoa que faça toda essa parte de parametrização durante o fluxo do trabalho. Para que isso chegue correto no E esse cara final. não pode faltar, não pode ficar doente, não pode errar. Não pode errar. Outro dia a gente estava fazendo um webinar e teve eu estava apresentando sobre a Concilia, né, sobre as nossas conciliadoras. E teve um empresário contábil que estava assistindo e ao final ele pediu para abrir o microfone e ele falou, ele disse assim, ó, era isso que eu estava procurando. Por quê? Hoje tem N formas de você construir dentro do escritório algumas coisas, mas ele disse assim, ó, eu não tenho tempo, eu não tenho conhecimento e ele falou assim, eu tenho certeza que se eu fosse tentar fazer isso aí, o custo para eu fazer seria muito maior, que a gente vê lá o Uhum. custo com tokens, enfim, né? Então, quando a gente cria inteligência artificial, um agente, enfim, a gente não usa a ferramenta que hoje está disponível. A gente tem hoje uma equipe dentro do Otimiza, né? Com um matemático, que trabalha somente para desenvolver ferramentas que a gente tenha. O Ricardo usa um termo que eu acho muito bacana, que é para não torrar token, É. né? Aham. Então a gente verifica, assim, e sem falar que, né, eu criei um agente aqui, eu posso colocar uma informação hoje e ele me dá um resultado. É. Dependendo de como ele foi criado, amanhã eu coloco a mesma informação e o resultado já é diferente. E eu Uhum. não posso ter isso na contabilidade. Né? E quando a gente fala das conciliadoras, inclusive, a gente vê que vai ao encontro do que a gente vai ter aí com a reforma tributária, que já não dá mais para classificar tudo em clientes diversos, fornecedores diversos. Então, quem é que vai conseguir se estabelecer e crescer nesse novo mundo? Quem tem organização, né, Fernanda? Isso. É. E a questão dos padrões, né? Isso é outra coisa Muito importante, bem. né? Porque assim, apesar de eu ter parâmetros, tabelas e tudo, quem decide é o usuário, né? E aí, assim, se colocar no lugar do usuário é muito importante, Uhum. né? Porque, por exemplo, hoje uma das equipes fiscais nossa lá deve ter 15, 16 pessoas. E aí tem auxiliares, assistentes, analistas, líderes, enfim. Mas está todo mundo imbuído, né, de entregar tudo para o cliente, por exemplo, até dia 10, né? Uhum. As empresas têm ICMS, enfim, tem que fechar dia 9, dia 8, né, para ter tempo de ter a guia, para Corrido, provisionar, né? para poder pagar. Então é uma maluquice, né? E aí, nesse sentido, essas pessoas terem que lembrar de todos os critérios, né? Ter uma tabela contábil para classificar uma nota de serviço, por exemplo. O que na operação dele não faz sentido nenhum, porque ele precisa imputar a nota, liberar o REINF, fazer a apuração de retidos e tal, e entregar a guia, é insano, né? Então, sabe, você sobrecarrega uma equipe inteira por algo que outro deveria fazer, Uhum. com muito mais facilidade. Então, a ideia da inteligência e da troca disso foi justamente essa, né? Fernando, vamos programar, vamos organizar uma live para falar disso, para falar da Glória para a turma? Mostrar ela Podemos, funcionando, né? podemos. É. Porque, assim, falar é uma coisa, quando a gente faz um webinar, uma live, e a gente mostra a solução Sim. funcionando, a gente diz assim, agora entendi, não, agora isso faz sentido. E a gente sempre pede, né, vai assistir um webinar. Geralmente, quem assiste algum webinar ou a própria live, né, é o tomador de decisão, é o dono, é o empresário contábil, Uhum. mas, às vezes, é tão importante quanto que ele traga o pessoal de operação para estar ali junto. Porque não é incomum, né, do empresário assinar um contrato conosco e a gente chega lá para o time dele, mas o que que é isso? Né, a Aham. gente faz quase que uma apresentação de novo, porque se o pessoal lá não comprar a ideia, não vai para frente. Isso. Uhum. Né? Dentro da Otimiza, a gente criou, inclusive, um time que a gente chama de engajamento. Uhum. Então, todo dia tem algum empresário que liga para a gente e diz assim: olha, a ferramenta de vocês é ótima, mas o meu camisa 10 acabou saindo daqui e eu preciso que vocês Uhum. conversem com o meu time. E às vezes o time, só o que falta é que o time entenda para Isso. que é aquilo ali. Que ele sensibilize da Isso, aplicação daquilo. Isso. exatamente. É. Resgate o Exatamente. benefício. Aham. Mas voltando ainda, então, se a gente fizer uma live da Glória, se a gente fosse convidar lá o contador, para quem que é a Glória lá, Fernando?
Qual que é o recado assim? A Glória é para quem? Qual Então, que é a dor? Qual- o recado é para o pessoal que hoje tem essa pressão, né, fiscal e contábil de ajustes e lançamentos e não está sabendo lidar com esse volume de coisas, né? Ou está perdendo tempo com isso, ou está tendo desgaste. A Glória vem justamente para minimizar esse desgaste. Então, vamos, né, seguir aí a provocação do Ricardo, vamos fazer o evento, mostrar funcionando, que eu acho que vai atender Ó, bastante a necessidade ele da galera. Hein? acabou de aceitar o convite ao vivo aqui, viu? Né? Não tem. Agora não tem como voltar atrás. Dá Eu pra acho mostrar. acho que vale a pena mostrar, porque, Ah. assim, ó, de novo, é mais uma solução cujo problema surge a partir da experiência de uma empresa, de um cliente, que nos chama para tentar ajudar a construir uma ferramenta, da mesma forma como foi feito com o integrador, meu integrador, depois com gestão de serviço, depois com gestão de atendimento, busca extrato, Glória, Maria, Luzia, Avalia Avalia. e tudo isso. Todas as nossas soluções surgiram por demanda dos nossos clientes. Eu sempre digo assim, não gasta teu tempo tentando dizer para ele o que é bom para ele. Vai lá conversar com ele para entender como é a vida dele. Vai lá ouvir o que ele tem para dizer. E é engraçado porque as pessoas costumam falar muito, mas não ouvem, né? Então vai para dentro da contabilidade, ouve o que o cara tem para dizer. O cara quer ir lá para vender coisa. Não, calma. Vai lá para ouvir. Eu queria assim, hoje praticamente você tem três, eu sei que tem mais, mas tem três soluções que são meio que estão na tua operação de tecnologia, que são as principais. Eu entendi que você usa Questor para toda a parte de tributário, fiscal, folha também. Folha também. O integrador da Otimiza para toda a parte de automação de movimento contábil. E Isso. você usa na parte de processo daí é o Kanban, é isso? É Kanban. É uma Isso. Essas são as três ferramentas principais, lógico, que tem os nuances, mas são as três ferramentas principais que você usa na tua contabilidade. São Hoje está falando de quantos colaboradores, Fernando, lá no Grupo Organo? 110. Caramba, é bastante gente para gerir. Bastante gente. E atendem mais ou menos quantos clientes hoje no Em torno de grupo? 1.000 clientes. Caramba, isso é muito legal, né? Porque a gente se conhece há bastante tempo, mas a Organo é cliente há uns 10 anos. Isso. Eu não sei se a gente pode revelar aqui, mas eu lembro que a quantidade de clientes há 10 anos era bem menor, né, Fernando? menor. A questão toda é assim, é capacidade de executar, né? Uhum. A gente pode vender terreno no céu, né? Uhum. Mas depois vai ter que entregar. Como é que entrega, A exatamente. questão o trabalho contábil é muito assim, né? Você tem que ter capacidade de entregar aquilo que vai prometer. E aí, obviamente, a gente vai se organizando nesse sentido, né? Enquanto vai criando capacidade, vai vendendo também, né? Uhum. Muito legal. E vai ampliando, obviamente, o tamanho dos clientes, a complexidade de clientes, porque consegue entregar de maneira diferenciada também, né? Então, hoje, às vezes, a gente olha, né? Por exemplo, contabilidade digital por R$ 90, R$ 89. Não é um nicho que nós Uhum. desejamos, Sim. né? Uhum. A ideia é ir para a complexidade, onde tem tecnologia, tem conhecimento para Sim. atender e remunera um pouco melhor. Mas é uma questão de escolha, né? O Acho que pessoal, cada um escolhe o Sim. seu o caminho. pessoal fala muito assim, né? Porque a contabilidade e tal, que cobra aí 99, 159, é meu concorrente. Não é. Não é concorrente, porque o teu público não vai buscar, né? O público que quer um atendimento, ele não quer só um emissor de guia. Uhum. Isso já foi, né? Talvez aí uma empresa muito pequenininha está começando, até vai, mas a Isso. partir do momento que ela quer um pouco mais de controle, de informação, então essas empresas não são concorrentes. Às vezes as contabilidades ficam pensando nessas, né, ao invés de pensar lá na frente o que trazer para manter o cliente. Porque uma coisa que o Ricardo fala, desde que nós montamos a Otimiza, né? Porque uma vez a gente perguntou para as empresas contábeis, né? Qual é o teu maior ativo? O meu maior ativo é o cliente, meu maior ativo é o colaborador, meu maior ativo não sei o quê. O Ricardo, não, É. é o conhecimento. Né? Agora, a gente achar que uma contabilidade que entrega simplesmente uma guia tem o mesmo conhecimento de uma empresa contábil, né? Que daí é uma empresa contábil mesmo, que vocês já passou da fase que você era contador, né, Fernando? Você é o Sim. empresário contábil, Isso. né? Com visão de empresário contábil, né? Que atende os clientes como de empresário para empresário. Eu acho que isso é a diferença. Né? E isso o cliente consegue perceber. A gente, como cliente, consegue perceber. Né? Isso é maravilhoso, né? E isso, assim, dando uma devagada aqui agora, nesse Aham. momento de devagar, a gente percebe, isso vale para as empresas de software que eu conheço, a gente tem vários exemplos aí de startups de tecnologia no segmento contábil que a gente viu, né?
Você pega o exemplo, a Otimismo é uma empresa que tem hoje 2.000 clientes e que cresceu legal, bacana, está indo muito bem, mas vou até ser isento, tem exemplos de empresas de fora que são um verdadeiro sucesso, que é o Omie, por exemplo, né? Hoje não cabe Uhum. dúvida que nesse mercado de software financeiro para os clientes da contabilidade, de longe, disparado, é a melhor solução, né? Mas isso é muito fruto da cabeça do fundador lá, do Marcelo, né? Uhum. Então, tem uma relação. A gente vê que no mundo contábil também, quando eu converso com empresários que têm contabilidades, escritórios, empresas de contabilidade de grande porte, a mentalidade Uhum. desse empresário é bem diferente da forma como o empresário contábil que tem uma pequena contabilidade vê. E eu não estou aqui desmerecendo nem dizendo que está certo ou errado, mas você percebe um olhar do empresário da contabilidade de médio e grande porte, é um olhar estratégico, é um olhar de médio e longo prazo, é um olhar de resiliência, é um olhar de observação dos detalhes finos do que está acontecendo, é um olhar de gestão do time, de motivação do time, mas ao mesmo tempo a gente vê nessas contabilidades que o líder lidera. Ele não, o empresário contábil das contabilidades de médio e grande porte não estão a serviço de ninguém. Ele lidera a empresa. O compromisso dele é com o cliente. E o time que quer crescer e que vem com ele, vem. A gente vê pessoas com crescimento dentro das contabilidades, das empresas, como da Organo, né? Lá Uhum. dentro, pessoas que cresceram lá dentro, que eram contadores e passaram a ser supervisores, passaram a ser gerentes e crescem. Isso a gente vê em tudo quanto é lugar. Então, é muito sobre a mentalidade, o estado de consciência do empresário contábil. E eu acho que isso vale para tudo, né? E por que eu comento isso? Porque às vezes a gente fica se perguntando, a gente tem aí 10 anos de experiência, atende 2.100 escritórios, 2.100 escritórios, e a gente vê algumas contabilidades, porque elas fazem integração conosco todos os meses, ou elas implementam clientes lá novos no Tarefa, enfim. Hum. Então a gente vê o crescimento das contabilidades. A gente fala assim, uau, contabilidade tal está trazendo 20, 30, 40 clientes novos por mês. Não, né? E crescendo, crescendo, e contratando gente, e colocando tecnologia, e tu vê a turma comprando carro novo, uma beleza, uma prosperidade, né? E do outro lado tu vê um cara Sim. aqui resmungando, reclamando, que não vou comprar a ferramenta porque custa R$ 100, encontrei uma por 98, que não faz tudo, mas... Então, é engraçado como dentro do mesmo cenário, como a mesma coisa é vista e age de forma tão diferente por quem tem uma mente de abundância, que busca prosperidade, daquele que vive na escassez. E é muito louco, porque tu vê gente reclamando, estagnado, tu vê gente crescendo numa velocidade impressionante, não é nem assustadora, é maravilhosa, é encantadora, né? É. A Organo, me permite falar, é uma dessas contabilidades que a gente acompanha que está tendo um crescimento incrível. E aí, voltando, qual que é a tua opinião sobre isso? Qual que é o papel do empresário contábil como líder desta empresa para que ela cresça de forma sustentável, usando tecnologia como um vetor, eu sei, mas é bem mais que isso, né? Porque o teu compromisso é com o teu crescimento, com a prosperidade, lógico, com a satisfação dos clientes. E aí entra o teu time com todo o conhecimento, que é um ativo para mim inegável, que é este conhecimento que de forma organizada, com processos, Uhum. faz com que isso chegue no cliente final agregando valor. Então eu queria pedir a tua opinião um pouco sobre essa pergunta que é complexa e comprida até. A minha visão é muito parecida com a tua, assim, é a visão de escassez e abundância mesmo. A história da sandália na Índia, né? Sim, um vai lá, olha, dá para vender para todo mundo, e outro diz, ninguém aqui usa sandália, né? Uhum. E é o mesmo mercado, Sim, sim. né? E a contabilidade é a mesma coisa. Hoje nós temos 14 empresas no grupo, né? Todas elas meio pautadas como a Otimiza cresceu, né? Nas perguntas e nas questões dos clientes. Então, tem consultoria tributária, tem contabilidade para todo o perfil de cliente, tem uma série de condomínio, tem uma série de operações que nasceram da demanda do mercado. Mas só foram para frente por quê? Porque daí você tem que trazer uma pessoa, você tem que treinar, os Foco. caras viram líder, você tem que reter ele. Hoje tem muitos sócios, deve ter uns 20 sócios lá no grupo, né? Mas é uma estratégia de retenção Uhum. para que eles fiquem e desenvolvam o negócio também, né? Olha que Como interessante. aconteceu na estrutura de vocês, aconteceu na nossa. Você precisa ir criando mecanismo para isso funcionar. A gente trabalha com BSC, né? Então é gente, processo, clientes e grana no final.
Então, os 4 têm que estar alinhados, né? Balanced scorecard. Só para... Balance scorecard, é isso aí. Então, só vai dar dinheiro, né, se tiver gente certa, fazendo a coisa certa, para o cliente certo, e aí o resultado vem. Então, o nosso papel, né, falando do contador, enfim, do líder, do empresário, é fazer essa roda girar, né? Fazer isso ser pensado todo dia. Então, missão, valor, né? Toda a entrega para o cliente tem que rodar todo dia. E aí, se não tiver tecnologia atrelada, desculpa, mas não dá. Não rola. Né? Não Se tu tem não como. tiver painéis de gestão, se tu não tiver indicadores, se tu não tiver reunião com a liderança pelo menos uma vez por mês para medir, ver onde é que a gente tá, o que pode melhorar, enfim, não rola. Né? É a questão do colocar novas empresas na tecnologia. Né? Se isso está disseminado na equipe, a própria equipe coloca. Né? Ninguém precisa ir lá dizer, olha, o cara comprou a ideia. Ele pega o cliente e diz assim, meu, isso aqui integra fácil, então vamos tocar ficha. Né? Não precisa mais dizer que é assim. Né? Como a história do Busca Extrato, ou da Maria, ou da Luzia, a mesma coisa. Conciliou, funcionou, ele diz, meu, isso aqui é o céu. Vou usar no outro, vou usar no outro. E eles passam a usar. Vira cultura. Né? Como a escassez vira cultura também. Tem que Ó cuidar muito. dia, ó céu, isso aqui não Lip funciona. hard. Né? Isso aqui não funciona. E pô, daí contamina. Nada serve. Não vai dar certo. Não tenho tempo. Não tenho Não tempo. tenho tempo. Nossa Para mim, Senhora. assim, você me pergunta, mas eu queria saber se eu vivo no mundo da escassez ou no mundo da abundância. Você costuma usar ou ouvir o termo não tenho tempo? Né? Então, a dica é você provavelmente está no mundo da escassez. Porque para quem quer ir para o mundo da abundância, ou quem está no mundo da abundância, encontra tempo. Né? Acho que isso que tu falou aí foi espetacular. E a questão de disseminar isso também faz parte da cultura, né? As pessoas querem crescer, querem ganhar mais, querem progredir, não querem fazer coisas repetitivas, as pessoas querem evoluir. Tem que proporcionar isso, senão vai procurar em outro lugar. Ou seja, Né? Então, é uma estratégia de retenção também. Né? Crescer, evoluir, usar a tecnologia, fazer direito. É retenção também. a jornada de prosperidade atrai gente que quer prosperar, né? É isso. A jornada da abundância atrai. A gente brinca que o universo conspira. Né? Se você está fazendo a coisa certa e a pessoa quer fazer as coisas certas, isso se atrai de alguma maneira. Sim. Né? E daí o papel do líder juntar isso e fazer funcionar. Tem gente que fala, né? O universo conspira para aquele que respira aquele processo, né? A gente tem aqui um dos nossos sócios, que é o Rogério Galon, né? Que é contador, e ele trabalhou na Organo, né? Por 16 anos. Ele fala com muito orgulho que trabalhei 16 anos na área fiscal. Hoje o Rogério está à frente aí do que a gente chama de Otimiza Corp. E toda vez que ele vai apresentar, ele que apresentou para mim, por exemplo, a Glória, né? Ele veio apresentando, e é muito legal, é muito contagiante quando o Rogério apresenta qualquer tecnologia que ele diz assim, se tivesse isso na minha época. Nossa, porque isso... Aí e é aquela linguagem, né? Porque é o contador falando com o contador. Quando ele apresenta, e é realmente assim, contagiante, porque a gente vê, né, as câmerazinhas que estão ligadas lá, o pessoal... Sim, nossa, é isso mesmo. Quando ele fala assim, isso aqui, ó, porque vocês já passaram por isso? Daí ele começa a dar os exemplos de como é que ele fazia, né, nos 16 anos dele no fiscal. Então é isso que tem que mover, mas eu acho que é um desafio muito grande, né, Fernando? Porque você tem que ficar observando se a tecnologia, se tudo aquilo que você comprou, se está sendo utilizado e se está sendo utilizado da forma correta, né? Porque às vezes a gente compra alguma coisa para implantar no escritório e aquilo ali está sendo utilizado 10% da capacidade, né? E às vezes separar um tempinho que vai te sobrar tempo nos próximos meses, né? Isso que o Ricardo comentou é algo que a gente ouvia mais, né? Mas é assim, eu não tenho tempo para parametrizar essa empresa. Eu disse assim, hoje você não tem tempo, 1 hora esse mês para você continuar digitando 16 horas no mês que vem? Tem certeza que não tem tempo? Né? Ou ainda, não, vou esperar o meu cliente mandar o relatório do mês para daí fazer isso. Não, querido, o relatório é sempre o mesmo? Então pega o relatório passado. Né? Então, quem quer, dá um jeito. Sim. Por quê? Porque pensa lá na frente. Eu vou investir um tempo hoje para não precisar no próximo mês. Porque no próximo mês que eu vou fazer análise. Isso. Análise. É bem interessante como as pessoas
É que quando a gente quer alguma coisa, a gente passa por cima de qualquer barreira. E quando não quer, qualquer detalhe é pretexto para não fazer, né? Mas eu acho que tem muito, muito, muito. Acontece coisa do tipo, gente. Às vezes a gente chega uma contabilidade lá, ele adquire uma solução nossa, fecha contrato, e aí no dia seguinte vai ter o pós-venda lá, reunião de kick-off, o onboard, como Uhum. quiser chamar. Aí a nossa pessoa vai com o time dele e o pessoal entra na sala e diz assim: o que que eu estou fazendo aqui? Ah, O time do Uhum. contador perguntou: o que que eu estou fazendo aqui? Ele falou: well. Aí ele não te falou? Não. Ele comprou e mandou a gente vir aqui. Eu falei: caramba, Uhum. né? Não é o melhor jeito, né? Claro que daí a gente vai lá, a gente explica e tudo mais. Mas o ideal é que quando eu na Otimiza, eu como CEO da Otimiza, tomo a decisão de comprar uma ferramenta que a gente vai usar, antes do meu time ser chamado para uma reunião de onboard, claro que eu vou chamar o time e vou explicar o que a gente comprou, por que a gente comprou, quais são os benefícios e onde eu quero chegar. Então, assim, eu estou falando que para muita gente é óbvio, mas tem gente que às vezes compra algo, é uma decisão espetacular, é um ímpeto e é uma atitude válida, mas é importante explicar para o time o que vai ser feito, por que vai ser feito. Então, estou adquirindo por hipótese aqui a Glória resolve esse problema, time. Vamos então usar a Glória para ter esse benefício, vai ser bom para nós. Ó, vamos adquirir aqui a Maria Conciliadora, que é uma maravilha também. Então, explica para o time que com isso você vai fazer as conciliações bancárias muito mais rápido, né? Um outro detalhe importante das soluções é assim, ó, o tempo que leva para implementar a Glória para uso é quase que instantâneo. É um setup e começa a usar. O tempo que leva para implementar a Maria, a Luzia ou a Valia é quase que instantâneo. E eu estou comentando isso porque essa é uma tendência que está existindo de que a gente crie soluções pontuais para problemas pontuais. Então, a Glória trata um problema pontual. Por isso ela é fácil de usar e fácil de implementar. A Maria, a Luzia, o Avalia, exemplos, tratam problemas pontuais. Por isso que elas conseguem usar fazer uso de inteligência artificial, por isso que um RPA funciona bem, porque quanto mais definido, quanto mais focado for o escopo da solução, mais eficiente ela é e menos tempo você gasta com setup, implantação, reúne 20 carinha, faz 8 reuniões, que as pessoas às vezes não têm tanto tempo para esses detalhes, né? Então, no caso da Glória, que a gente vai fazer uma live, tu vai mostrar lá usando, já que tu se voluntariou, da Maria, que é conciliação bancária, da Luzia, que é conciliação de cliente-fornecedor, da Avalia, que é uma IA para fazer avaliação automática de chamados de atendimento, porque hoje assim, ó, hoje, se o maior ativo da contabilidade é o conhecimento, eu acho que é, da minha empresa de tecnologia, é o nosso conhecimento, que eu transformo em algo. Se o maior ativo da contabilidade é o conhecimento, se esse conhecimento é entregue para o cliente da contabilidade via uma ferramenta de atendimento, qualquer ferramenta, e está lá registrado, a pergunta é, eu estou vendo o que está sendo perguntado, o que está sendo respondido? O meu cliente está satisfeito? Porque o problema é que o teu cliente também normalmente não faz avaliação do chamado. E quando faz um outro, é porque está bravo. E aí a pergunta é: o meu colaborador está respondendo as coisas com o padrão que eu defini na contabilidade organo? Eu não sei. O meu cliente está satisfeito? Eu não sei. O meu colaborador precisa ser orientado a fazer algum treinamento ou melhorar em algum ponto? Eu não sei. Então, o que faz o Avalia? Faz tudo isso automaticamente. O Avalia, o pessoal fala, é avaliação automática de chamados usando IA. Eu falei, não, é um gestor de Praticamente isso. atendimento que avalia o chamado automaticamente e que depois dá insights para os colaboradores. Então, é bem mais que isso. Então, assim, ó, olha que poder que o uso da IA está dando para construir coisas como o Avalia, Glória, Marilos, e agora precisa, de fato, que a maior quantidade possível de contadores conheça e utilize. Porque o jogo das IAs é assim, né, gente? Quanto mais gente usar, mais a ferramenta aprende, mais a ferramenta se aprimora. Então é bem importante que, se você já usa, divulga. O benefício é de todos. Não é, a Maria não é uma questão isolada. Tem já centenas de contabilidades usando e ela está aprendendo com todo mundo. De quem é o benefício? De todos. Né? Mas acho que a grande coisa dessas soluções é que elas resolvem uma dor forte, pontual, e o setup, o uso delas é muito rápido, o resultado É, vem muito rápido, né? ela dá resultado muito rápido. É isso aí. Ela economiza o tempo e tira o estresse muito rápido. E não leva assim semanas para implementar, né? Não, Não é uma um dor dia, assim, né? meio-dia, Pois sei é, lá. Então, olha, chutando Aham. aqui tempo. isso é muito legal. Eu vejo muito, né, da Concilia.
né, da nossa Concilia, que são as 2 conciliadoras, a Maria e a Luzia. Quando a gente faz uma apresentação das 2, a gente diz assim: "Ah, a Maria, ela faz a conciliação extrato com razão". Ah, eu pego um extrato do mesmo período, do mesmo cliente, deixa claro, né, mesmo período, mesmo cliente, e no extrato ele pode ter um lançamento para N lançamentos no razão. Ou versa vice, como diz o Ricardo, Aham. né. Então isso ela consegue fazer e ela te traz as inconsistências. Para quê? Você vai só no que deu inconsistência. Né, num extrato aí de 80 páginas, você não vai um por um, vai no que deu Uhum. inconsistência, o que teve inconsistência e ponto, né. E a Luzia, ela faz a conciliação clientes e fornecedores. Uma coisa que a gente sempre ouve: "Ah, mas elas já estão homologadas?" Já, ela foi homologada por mais de 8 meses, né, de forma gratuita, com quem quisesse entrar para testar, para nos ajudar a melhorar a ferramenta. E outra pergunta: elas já estão prontas? A nossa resposta: elas nunca ficarão. Nunca. Aham. Né, elas nunca ficarão, porque elas estão constantemente aprendendo, né, isso é muito importante. Uhum. E outra coisa que o pessoal pergunta assim: "Ah, mas a Maria só faz a conciliação do extrato bancário com razão?" Daí eu disse: Só. "Sim, apesar de elas serem mulheres, elas são monotarefas. Elas fazem muito bem aquela tarefa. A Glória faz aquela tarefa, a Maria faz aquela tarefa, a Luzia faz aquela tarefa, e ponto", né, porque a gente tem a gente tem o ímpeto, a gente como empresário e tal, né, o que mais dá para fazer com isso aqui? Não, isso aqui faz só isso, mas Isso. faz só isso muito bem feito. E É, de forma veloz, isso. né. E outra coisa que a gente tem, que a gente ouve, né, infelizmente não é incomum: "Ah, mas isso aqui não traz esse pedacinho". Tá, então por que não traz esse pedacinho que corresponde a 10%, você não vai utilizar o 90%? Duvido que esse 90% aqui não vá te, tirar muito tempo, né. E É, isso é um exemplo, né, agora falando do busca extrato. O busca extrato do Otimiza hoje é o único de mercado que traz aí os saldos da conta, porque nós construímos isso aqui dentro de casa. É o que hoje a precificação dele é por CNPJ e não por conta, né. Então se você tiver lá um cliente que eu tenho 20 contas bancárias, que a gente está lá no Open Uhum. Finance, não se cobra 20 conexões, né, porque a gente desenvolveu, né, aqui na retaguarda uma sim. tecnologia para isso. Mas tem muita gente que diz assim: "Ai não, mas é que não traz a conta de investimento". Ok, mas quanto de digitação no mês é a conta de investimento? Será que se você não trouxer ali 20, 30, 40, 80, páginas do teu extrato bancário, isso já não vai ter um ganho? Então a gente também tem que cuidar para que, se não tiver 100% eu não faço. E daí nisso Uhum. a gente perde 90%. Isso que a Tatiana está falando, eu já sofri com isso, de ver que um contador, porque não tem, tá em zero, porque não tem 10, só tem 9, desiste. Eu ficava chateado com isso. Hoje eu não me preocupo mais, porque tem tanta gente se É. movimentando que quem tá assim vai ficar para trás, né? Eu vi ontem com o nosso master de produto, a gente está com mais de 1.100 contabilidades já usando o Busca Extrato, com mais de 30.000 36.000 contas 36. ativas conectadas no Busca Extrato. Ó, 36.000 contas ativas. Isso cresce numa velocidade incrível. Então, assim, ó, o volume de contabilidades que nos procuram, que compraram, que estão usando, que estão ampliando o uso do Busca Extrato é gigantesco. É gente que não admite mais pedir extrato para cliente, sabe? Então, está resolvendo. Então, é muito legal ver um movimento da turma que está no mundo da prosperidade, da abundância. E tem bastante gente nesse mundo, né? No caso da Maria Luzia, a Tatiane falou uma coisa que é importante, assim, a gente cria produtos e eles entram numa jornada. A própria inteligência artificial é uma jornada, então nunca fica pronto. Sempre a ferramenta está aprendendo com algo novo de um cliente novo. Por isso que eu digo que quanto mais gente usa, mais gente se beneficia desse uso. Então, essa é um movimento bem interessante. Bom, enfim, a gente podia ficar falando aqui uns 3, 4 dias, né? Aham. Essa questão das conciliadoras, quando o Fernando, por exemplo, o Fernando é o gestor do escritório e ele tem lá o painel. Ele sabe exatamente quem do time dele está utilizando as conciliadoras. Ele consegue saber assim, eu tenho aqui 20 pessoas que deveriam estar usando, mas só 2 estão. Por que que as outras não estão? Para quê? Porque é importante dar essa visão, como você tinha falado anteriormente, né, Fernando? Ter lá os painéis de gestão, os dashboards, enfim. Então essa visão para o gestor é muito importante. Uhum. Então eu sei, e daí a gente vai lá, por que que a pessoa não está usando?
né? Por que que a gente colocou uma ferramenta aqui que comprovadamente traz um ganho e esse não está usando, Às vezes né? a gente pergunta, por que não tá usando isso, cara? Aham. Eu nem sabia que isso existia. Dentro do mesmo time, Dentro do mesmo time, Sim, né? Então normal. vem o que o né? Ricardo falou, assim, melhores práticas, né? Sim. Divisão das boas práticas. A equipe tem que se reunir, É. tem que Aham. falar das melhores práticas. Ganhamos tempo com isso, testamos isso, fizemos. E Uhum. aí aquilo passa a fazer parte do time, né? Enquanto estiver concentrado com alguém, talvez só o camisa 10 não resolva, É, né? Precisa ter quem lança a bola, tem que ir incluso, enfim, para ele poder fazer o gol, né? é. A gente chama de multiplicadores, né? Tem que ter os multiplicadores, tem que estar engajado, tem que estar combinado no time. Uhum. Então, tem várias técnicas aí de gestão que tem que aplicar para Ah. poder funcionar. É, uma coisa que é muito legal, Sim. e isso vai ao encontro do que a gente viu aí na Glória, né? Agora no Avalia, é quando os nossos clientes nos veem como um parceiro, um braço de tecnologia. Então, assim, eu não sei se isso aqui tem no mercado, mas deixa eu falar com a Otimiza, porque talvez seja uma ideia bacana que a gente consiga produtizar. Uhum. Né? Uhum. E isso é muito importante, isso é muito bacana a gente ter aí nesses mais de 2.000 clientes, a gente tem centenas de clientes que já nos Sim. procuram para dizer assim: E "Ó, eu onde tenho uma dói tem ideia", oportunidade, né? né. É, Onde tem dor. e é até interessante esse comentário da Tatiane, porque às vezes a dor é para criar um produto que vai para o mercado. Então, a dor da Glória, criamos um produto que agora vai estar disponível para o mercado, para a turma que usa Questor, enfim, né? E tudo mais. E às vezes tem contabilidade que nos procura para criar algo que é muito específico dele. É o diferencial competitivo dele lá em Uberlândia. É o diferencial competitivo dele lá em João Pessoa, na Paraíba. Tem Uhum. isso também. Por essa razão, até por essa demanda, a gente criou a nossa área de desenvolvimento em janeiro. A gente trouxe um profissional de mercado, um gestor de mercado, para ser o gestor da nossa fábrica de software. Essa fábrica de software hoje da Otimiza, ela atende às demandas da Otimiza de desenvolvimento de Glória, de Avalia, de Luzia, de Maria, de melhorias do Tarefa, de melhorias do Atende Mais, enfim, de melhorias do Bus Extrato, melhorias do meu integrador, mas também tá ali para atender demandas específicas de escritórios de contabilidade, normalmente de médio e grande porte. Nesse momento mesmo eu estou em conversa com uma contabilidade do interior de São Paulo que tem uma situação que ela quer construir, ela não tem time nem para construir e Uhum. principalmente para manter depois, ela tem medo de contratar um carinha para construir e depois o carinha vai embora. Ela fica na mão. Então ela falou, eu quero que uma empresa construa isso, só que eu quero isso para mim. Eu falei, legal, é uma coisa bem específica. Então, aí ela está em contato conosco para que ela explique o que ela quer, encomende para a nossa fábrica vai construir para eles e a gente vai negociar como essa relação comercial fica. Mas a criação da fábrica da Otimiza, a fábrica de software da Otimiza, tem por objetivo atender todas as demandas de software da Otimiza, para criar produtos em parceria, como é o caso da Glória e tudo mais, que sempre surge com clientes, mas também para criar soluções pontuais, questões pontuais do escritório. Então, é engraçado, é interessante como essa demanda, que até no passado nunca tinha acontecido, começa a acontecer. Então, a gente cria a fábrica e monta um time, tá lá, daí começa a surgir. Aí um cara me liga, eu tenho uma situação, vocês fazem isso? Eu falei, fazemos. Vocês têm time para isso? Tenho. Mas é muita coincidência, sabe? Que a gente não divulgou isso. É a primeira vez que eu falo isso publicamente aqui. Então a gente tem dentro da Otimiza também uma equipe que é uma fábrica de software que atende a Otimiza e que está montada para atender demandas específicas de qualquer escritório de contabilidade do Brasil. Qualquer escritório. Demandas específicas. E essa fábrica é só focada em atender a Otimiza e atender empresas de contabilidade. Ela tem um foco muito forte nessa questão. Então, até fica aí o recado, se você é uma contabilidade de médio, grande porte, ou de qualquer porte, e tem uma ideia muito específica, algum produto muito interessante, um diferencial competitivo, e quer criar uma tecnologia para isso, a gente pode ser teu parceiro para algo específico teu, inclusive, né? Então, tem mais essa aí, que é uma E demanda que... essa pode ser a dor de muita gente, né? É, Às vezes o cara já resolveu o problema e pode ser a solução para muita gente. Uhum. é. Basicamente, é Porque às isso. vezes, É. Divide a ideia. como disse um empresário contador, um empresário contábil num evento que eu tive agora, ele falou assim, ó, eu uso vocês mesmos, eu uso fulano, eu uso ciclano, mas tem um detalhe aqui que ninguém fez. Né? E é esse detalhe que ele quer criar.
Aí eu falei, mas por que tu não contrata alguém? Ele falou, já contratei, o cara começou e me deixou na mão. E aí? Aí eu contratei outro, o cara começou e me deixou na mão. E eu não vou cometer o mesmo erro 3 vezes. Então eu contratar uma empresa, mas eu preciso contratar alguém que entenda do meu negócio, alguém que entenda da integração com a domínio, que entenda da integração com a Questor, que entenda da integração com a SCI, que entenda da integração com a Alterdata. E aí, como a Otimiza já trabalha aí com contabilidades que usam mais de 65 softwares, ele entendeu que pode ser uma... E é isso mesmo, eu acho que é isso, né? E pra gente é bom também, é bacana, é algo mais que a gente aprende. Tá bem bacana. Tá ficando bom esse negócio. Daqui a uns anos a gente não vai precisar mais fazer nada, né? Tomara. Só Só cuidar da só história. Tomara fazer que a IA Só trabalhe ficar por mim. olhando o dinheiro pingando. Tem uma empresária contábil que é nossa cliente aqui, que ela fala assim, eu tô louca para IA tirar o meu trabalho, porque eu quero me aposentar, ela diz assim, É né? verdade. É, Não, mas... faz o meu trabalho, não tem nenhum problema não, se achar. Uhum. Mas é isso então? Mas muito obrigada, viu, Fernando? É muito motivador, né? Empresas como a Organo, a visão de empresários contábeis como a sua, o Vanésio, o Jailson, né, que está à frente das empresas aí do grupo. A gente, como cliente, nós somos também muito gratos, né, pelo contato muito rápido. A gente conversa muito, né, entre os gestores lá. E sempre é muito bom a gente saber que a gente tem aí na nossa retaguarda fornecedores, né, que estão atualizados, que estão antenados com tecnologia, que são parceiros, né, que quando tem uma demanda para produtizar alguma coisa nos procuram, porque sabe que a gente é o posto, aquele posto lá que o Ricardo fala, né? É o posto É o Ipiranga, mas não posto pode falar. Ipiranga, o posto Ipiranga da contabilidade, e isso é muito bacana, é uma via de mão dupla, né? Ninguém cresce sozinho, né? Então é uma honra para a gente realmente ter a Organo durante todo esse tempo, né? Durante toda a nossa trajetória, que essa parceria perdure por mais muitos e muitos anos, Amém. né? Então, Amém. muitíssimo obrigada. Agradecendo também, obrigado aí pela parceria, né? Vocês são clientes aí da estrutura também. Desde a época da DataSul, né? Faz tempinho já. Oh. A long A time gente não ago. pode falar É. muito de anos que denigra a imagem. Ah. Mas obrigado. Foi muito bom o bate-papo Aham. aí. Quando precisarem, a gente tá à Legal. disposição. Então tá Então tá bom. bom. Obrigado aí, Tatiane, por mais um podcast. Ao Fernando. O Fernando, além de a gente ser amigo de longa data, eu tenho hoje, além da Otimiza, mais outras 2 empresas que são atendidas lá pela Contabilidade Organo. O Fernando, então eu sou cliente dele. Uma é de quem manda, inclusive, né? É, de quem manda, é verdade. Eu sou cliente dele dessas empresas. Ele é nosso cliente aí com o Otimiza já de longa data, então é uma relação de confiança, a gente fica muito à vontade, fica muito em casa aqui. E foi muito bom bater esse papo, obrigado aí. E ressaltando o convite para a gente fazer uma live, um webinar da Glória, tá de pé, logo a gente faz e chama quem tiver interesse aí, tá bom? Muitíssimo Muito obrigado. obrigada. Encerramos por aqui. Ah. E é isso. Aí depois, Fernanda, a gente sempre coloca lá, elas fazem